Começando agora, mais um Notícias Marcadas, seu giro semanal sobre brand design e comunicação. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a Airbnb, que está aí mostrando que branding é melhor do que marketing. Também vamos falar da Brasil com S, um novo banco de imagens com o jeitinho brasileiro. E por fim, a Nike declara o início da Copa do Mundo com nova campanha. Vamos começar esse programa falando sobre polêmica, Matheus. Você gosta de polêmica? Então vamos falar de polêmica. Matheus, responde rápido. Branding ou marketing? Marca, pô. O cara falou marketing. A gente já tá há quanto tempo juntos, Matheus? Vai dar um ano já, né, Matheus? Um ano. Estamos próximo de um ano juntos e vai lá e apunhala pelas costas. Pois bem, Airbnb soltou nas últimas semanas o seu relatório para investidores do terceiro trimestre do ano, ou o terceiro quarter. Quarter não é de 4 meses, é porque são 4 quarters no ano. São 4 quarters de 3 meses. É difícil, mas tá bom, a gente se acostuma. Muito bem, o Airbnb soltou esse relatório para os seus investidores, assim como sempre faz, e o que chamou a atenção na notícia é que o Airbnb deixou claro que a maior parte dos seus investimentos em comunicação são direcionados para o que eles chamam de brand marketing. Matheus, explica pra gente o que é brand marketing. Construção da marca. E é assim que eles constroem a estratégia e o posicionamento da marca. E é isso. Tudo bem, eu fiz você sofrer dessa vez, mas você se recuperou bem, porque a primeira vez ficou entalado aqui, né? Primeira pergunta... O ponto é o seguinte, gente, e aqui eu acho que é uma grande oportunidade pra gente não só abordar um assunto que às vezes é polêmico, que é a velha discussão entre branding versus marketing. Não existe uma guerra, não existe um ou outro, e sim os dois. Porém, neste relatório, o Airbnb deixou claro que ele está utilizando as suas estratégias de comunicação, de modo que mais da metade, quase 80% de todo o seu budget de marketing é direcionado para marketing de marca, que é como eles chamam aquele marketing que serve para fortalecer a base dos consumidores, para fortalecer a percepção de marca. E não necessariamente aquele marketing que a gente chama de marketing direto, que é o marketing focado em anúncios, em tráfego pago, em mídia. É legal aqui até fazer um parênteses, porque tem um autor que eu gosto bastante, que é o Seth Godin, que escreveu Isso é Marketing, e neste livro ele fala sobre essa diferença. A diferença entre brand marketing e direct marketing, ou... Por que eu falo inglês, né? A diferença é entre marketing de marca e marketing direto. O marketing de marca é aquele marketing que é o que nós chamamos de branding, que fala sobre construção de valor de marca, que é algo um pouco mais intangível, né? Ao mesmo tempo, tem um poder de escala e de valorização sem limites. Já o marketing direto, ele é completamente metrificável. Só que ele tem ali um objetivo claro, que você vai conseguir chegar nele ou não, né? E aí tem um limite. O Airbnb percebeu que eles têm um retorno sobre o investimento, eles têm um ROI muito maior se eles investem na experiência do usuário e eles investem em aquecer aquela base de consumidores que já conhecem e já gostam da marca. Olha só esse dado aqui, Matheus. 90% do tráfego da Airbnb é direto ou não pago. Ou seja, 90% dos clientes da Airbnb, eles vão diretamente para a Airbnb. Eles não precisam ir num site como o Google e digitar lá hospedagem. E aí o anúncio que leva eles para o Airbnb. Eles vão diretamente para o site. Seja porque eles já conhecem, seja porque alguém falou para eles. Não importa. 90% dos clientes do Airbnb vão diretamente para ele. E olha só, tem um depoimento do Dave Stephenson, que é o diretor, o head de marketing do Airbnb, e ele fala que eles ajustaram radicalmente os gastos com marketing para serem substancialmente mais baixos. Essa mudança começou até antes mesmo da pandemia, né? Mas isso se mantém depois que a pandemia acabou, e o que ele diz é que o foco é na marca geral do Airbnb, como eu estava dizendo para vocês. A ideia é ser menos dependente do marketing de mecanismo de busca, como eu disse, gerando um grande retorno sobre o investimento, um grande ROI, para os novos clientes ativos. E ele acrescenta que, em termos de retorno sobre investimento, eles estão muito satisfeitos com a abordagem e a estratégia que eles estão utilizando de comunicação, ou seja, sempre nutrir a sua base de clientes. E olha só para concluir, gente,
vou mostrar para vocês aqui alguns resultados, alguns números, porque muitas vezes a gente fala, não dá para metrificar branding. Bom, a gente tem um relatório inteiro de investidores aqui do Airbnb que está deixando muito claro que o investimento na marca está pagando muito bem. Então, alguns números, Matheus, para você saber que branding é melhor do que marketing, tá? Não esqueci ainda. No último trimestre, o Airbnb teve 100 milhões de noites reservadas, um aumento de 25% em relação ao último ano. O valor bruto em reservas foi de 15,6 bilhões de dólares, um aumento de 31%. A receita está em 2,9 bilhões e o lucro líquido é de 1,2 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 400 milhões de dólares em relação ao ano passado, e teve um lucro líquido de 1,2 bilhões de dólares, que representa um aumento de 400 milhões de dólares, usando como referência o melhor trimestre do ano passado. Moral da história: é muito comum a gente ouvir dizer que o boca a boca é o marketing mais antigo do mundo, né? De fato, ele é e continua sendo o mais eficaz. Agora, veja que nas últimas décadas, nós, eu, você, o Matheus, estamos cada vez mais nos tornando a prova de anúncio. As criancinhas, Matheus, já estão nascendo dentro do iPad já com um senso anti-spam. Então é natural que os meios tradicionais de compra de mídia, de anúncio, vão perdendo a força com o tempo. E é por isso que a gente vê tantas novas formas de fazer comunicação surgindo. Então, fica aí a mensagem do Airbnb que você leva para a sua realidade. Invista em marca, invista em valorizar as pessoas que a sua marca nasceu para nutrir. Vamos para a próxima notícia. Matheus, você utiliza banco de imagens? Utiliza, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por alguma vez você já teve dificuldade de encontrar fotos boas? Você só via aquelas fotos que são muito plastificadas, muito artificiais? A maior parte das vezes é isso que acontece, né? Eu encontrei isso. Só encontra isso, pois é. E foi exatamente o que uma galerinha muito grande, que eu não vou nem falar o nome de todo mundo, não dá, né, Matheus? Você viu, mas teve um pessoal aí que se movimentou para resolver essa questão. E eles criaram o site brasilcomes.com.br. Eles criaram um banco de imagens com um jeitinho brasileiro. Então, como você está vendo nas imagens, aquela sensação de quando você entrava no banco de imagens e você sabia que, porra, aquelas pessoas não representam a nossa nação. Aquelas pessoas não somos nós, né, Matheus? Agora você tem a opção de encontrar fotos com direito de uso que tem um jeitinho brasileiro. E olha só, além disso ser muito útil para você que está me assistindo, provavelmente que trabalha com comunicação ou precisa de usar imagens, também é um grande exemplo de construção de marca. Eu vou ler alguns textos que demonstram muito claro o posicionamento do Brasil com S aqui no site. Olha só, existe muita gente que não é representada na comunicação. O Brasil com S celebra o que temos de melhor no Brasil. O brasileiro, um banco de imagens de pessoas reais para pessoas iguais, cada um do seu jeito. Não, briga com as palavras, né, Matheus? Trabalho bem feito de posicionamento. Então agora, se você estiver tocando aí um projeto, está precisando de algumas imagens, entra lá, brasilcomes.com.br. Mas antes de concluirmos, eu quero trazer à tona aqui uma coisa que a gente encontrou enquanto eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, que de fato o melhor do Brasil é o brasileiro, né, Matheus? Então a gente entrou lá no Instagram e já tem gente reclamando, Matheus. Já tem gente que tá puta já. Não tá feliz com o que tá acontecendo. Veja bem, como vocês veem aí na tela, temos um comentário aí de uma pessoa, de um rapaz insatisfeito, falando que só tem imagem no contexto carioca. Por que só tem imagem no contexto carioca? Hein? Não encontrei nada que represente o sul ou o centro-oeste brasileiro. Fica aí a reivindicação. E vocês veem que não é simplesmente um banco de imagens, mas de fato é um movimento, né? É de fato uma marca que se foi criada, esse Brasil com S. Tanto que você pode no site, inclusive, baixar a tipografia, a fonte que a marca utiliza nas suas comunicações. Brasil! E por fim, começou a Copa, Matheus. A Nike declarou oficialmente o início da Copa. Assim como a Coca-Cola, né, nos avisa quando chegou o Natal, com a sua famosa propaganda, a Nike soltou a sua campanha da Copa do Mundo 2022 e agora a gente já pode entrar em clima de Copa. Matheus, você assistiu a campanha? Assisti. Você não tem muita amostragem, né, Matheus? Não acompanhou muitas Copas na sua vida. Você lembra de qual Copa, Matheus? 2018 e 2014. Nossa, que vergonha. Você torce para o Brasil ainda, Matheus? Né? Bicho, se você tivesse acompanhado 94, 2002,
Você ia tá puto, hein? Eu sinto que a galera da minha idade tá puta, ninguém tá aguentando, mas tá tipo, tá, vai Brasil, vamos lá. Mas enfim, enquanto o Matheus deixa passando aí as imagens da campanha da Nike, vamos comentar aqui porque é o seguinte, talvez você já tenha me visto falar sobre isso, mas deixa eu te explicar qual que é o posicionamento da Nike. A Nike não se posiciona como uma fabricante de tênis ou roupa ou nada do tipo. Ela de fato é uma marca que se comunica e se posiciona em cima de uma crença, que é a crença do seu fundador, que foi um atleta, né, de atletismo, ele corria. Ele, junto com o seu treinador, criaram a Nike. E eles criaram a Nike porque eles estavam querendo criar tênis de corrida, né? Tênis para eles correrem melhor. Uma história engraçada é os primeiros tênis de corrida que a Nike criou, que ela tinha o solado de waffle. É um tipo de uma massa, é uma massa que você faz, que ela vai líquida e você coloca ela tipo naquela forma quadradinha, chama waffle. Panqueca. É uma panqueca, Matheus, muito obrigado, é uma panqueca. O treinador do Phil Knight, que é o dono da Nike, ele teve a ideia desse solado justamente fazendo waffles. E existe esse tênis. Mas o ponto é, a Nike, ela sempre se posicionou sobre a crença de que todos temos um atleta dentro de nós. Vocês raramente veem ela falando do produto em si. A gente sabe que ela investe muito em tecnologia, que os produtos são ótimos, mas na sua comunicação ela está sempre falando sobre atletas, modalidades e os atletas de final de semana. Então, quando chega a Copa do Mundo, ela basicamente exerce o que ela vem fazendo desde o começo. Ela honra os atletas e ela honra a nossa paixão pelo esporte. Então, nessa campanha, é fácil de entender que não tem nada de tão genial assim. Embora você assista, fique emocionado, dá arrepio, é sempre a mesma fórmula. Então, como que eles podem honrar dessa vez os atletas? Bom, a gente tem aí o tema de multiverso rolando. A gente teve um filme aí que eles colocaram 5 gerações de Homem-Aranha junto. Não é mesmo, Matheus? Por que não brincar com essa nostalgia, homenageando os grandes nomes do futebol ao longo das décadas? E ao mesmo tempo, como eu disse, eles também honram eu e você, né? Os telespectadores, os atletas de final de semana. E me diz uma coisa, Matheus, em algum momento da sua vida você já teve uma discussão com os seus amigos, talvez no seu futebolzinho Nebira, né? Onde vocês se pegam falando, não, se o Ronaldinho do Barcelona estivesse jogando hoje, o Cristiano Ronaldo não era o melhor do mundo. Toda vez, pô. É rotina já. Rola, né? Rola pra caralho. É muito comum. Você fala, não, mas se o Figo estivesse jogando hoje, não, mas se o Roberto Carlos estivesse na seleção, não tem como não pensar nisso. E eles pegaram esse papo, essa conversa popular e transformaram numa campanha, utilizando a ideia de multiverso. É muito foda, né? E ainda eles terminam a campanha, né, falando, pensando na ideia, não, mas e se a gente avançar pro futuro? Quem são os próximos jogadores? E eles terminam falando, agora é com você. Sempre colocando você na frente, porque se você tem um corpo, você é um atleta. Então a gente vê todos os elementos do posicionamento da Nike nessa campanha de 4 minutos que arrepia da criancinha até o senhor de idade. Então era isso! Muito obrigado pela audiência. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, alguma crítica, deixa aí embaixo na seção de comentários. Do mais, até o próximo vídeo.